situação, né? Ejaculação precoce, o que que seria? Isso. Esses termos, Zéza, e aqueles que estão nos assistindo, existia um contrassenso muito grande em termos de definições. Alguns definiam que era menos de 2 minutos, outros menos de 5 minutos e meio, outros não satisfazer a parceira e se satisfazer sozinho. Então, esse conflito de definições, de conceitos, de cada um encarar de uma maneira, isso levou a que tentasse chegar a um consenso. Então, hoje, é o quê? É a falta ou a perda do controle voluntário da ejaculação. Eu acho que esse é o melhor conceito. Por quê? O conceito de precoce também, ele está ficando um pouco esquecido. Essa definição está sendo substituída por ejaculação rápida. Por quê? Rápido é rápido. Agora, precoce, o que pode ser precoce para você, pode ser que não seja para mim. Agora, o conceito de rápido, sim. Por quê? Porque o homem atinge o orgasmo, ele ejacula antes que sua parceira consiga também atingir o orgasmo. Então, esse conceito ficou um conceito mais sólido para que as pessoas possam entender isso. E algumas pessoas, infelizmente, não querem aceitar isso. E entra um conflito, como você bem disse, que a parceira é fundamental a presença e a participação dela, porque às vezes alguns homens eles não concebem entender e nem querem conceber que isso existe. Ele não aceita que não tem o controle. Isso. E a parceira fica frustrada, as relações frustradas, o tempo vai passando, a relação se desgastando por um problema que é completamente resolvível, né? E precisa sim, como você bem disse, o homem encarar, entender, saber que está acontecendo isso e junto com a parceira eles resolver o problema que não tem nenhum mistério para tentar resolver isso. Pois é. Aí quando a gente fala na questão de rápida, que é uma palavra bem mais objetiva para você entender esse assunto que a gente está falando hoje, a rapidez, o que significa na cabeça de um homem na hora de uma relação sexual? Às vezes ele nem quer que a relação termine logo, né? Mas o psicológico dele também às vezes influi muito. Eu estava estudando, eu disse, meu Deus, às vezes é tudo da cabeça da pessoa, né? Perfeito. É tanto que a causa mais comumente aceita e difundida no mundo inteiro é exatamente o fator psicogênico. É a ansiedade. O paciente fica tão ansioso. Mas normalmente os pacientes dizem, mas eu sou tranquilo, eu tenho problema, eu estou relaxado. Infelizmente isso não acontece. Lá no subconsciente ocorrem fatos e eventos de liberação de substâncias que bloqueiam e bloqueiam a mente, né? Esse relaxamento, e na verdade ele está muito tenso, ansioso, e isso pode provocar o fator que leva mais precocemente a isso. Por isso é que uma das terapias, além do tratamento psicológico, né, a terapia, a psicoterapia, que resolve em torno de 56% a 82% nos casos, isso é uma estatística, ou seja, de médio para a maioria dos casos podem ser resolvidos somente com psicoterapia sem tomar nenhuma medicação. E como o quadro é um quadro ligado à ansiedade psicogênico, do fator psicogênico, existem algumas medicações para ansiedade que podem melhorar e melhoram muito esse tempo, esse timer de ejaculação rápida. E olha só, a gente tem uma foto aí ilustrativa, tá? Para você entender em casa direitinho. Olha esse ciclo como vem, ó. Primeiro lugar vem justamente a questão psicológica. Isso. Depois vem os problemas físicos, né? E depois já vem aquela questão de ser da parte ginecológica mesmo, no caso da parte sexual do homem, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente vê, ó, o númerozinho 1 aí, que é o psicólogo que a gente acabou de falar, a parte física também, mas ainda na parte psicológica, doutor Haroldo, quando a gente fala da questão de estar ansioso, de estar querendo muito aquele encontro, ou às vezes o homem tem aquela história de querer ser o bonzão a todo momento, perfeito, né? perfeito. Que é o que atrapalha muito. Exatamente, esse é o fator. O gatilho que dispara é exatamente o problema psicológico. Esse problema consciente ou inconsciente, ele vai gerar o problema físico e realmente ocorre uma ejaculação rápida, antes mesmo que ele consiga se satisfazer totalmente, porque a relação sexual, eu já disse isso e conversamos em outras oportunidades, não é única. Relação sexual única é a masturbação. Então ele acha que como está se masturbando e tem um prazer, isso aí também pode ser e talvez seja rápido também com a sua parceira. Tem que lembrar que ela tem que satisfazer também na relação sexual, porque a relação sexual, repito, ela não é única, ela é dupla, é do casal. Olha, o João Paulo, que está aqui no Nova Betânia, disse o seguinte, às vezes a gente começa a relação com as preliminares, que é o ideal que aconteça, mas quem sofre desse problema, até mesmo durante as preliminares,
já acontece de chegar ao ápice, de ter o orgasmo. Sim, sim, é como você disse, o problema é psicológico, mas a interferência física é importantíssima. Então, se há muita carícia, muito carinho nas preliminares, o homem já pode ter a sua ejaculação de uma maneira rapidíssima. E isso realmente prejudica o restante da relação. Por quê? Porque depois que o homem tem uma ejaculação, via de regra, ele tem o quê? Uma flacidez peniana, para ter um novo estímulo e uma nova ereção. Então, isso pode ser abortado nesse ponto. Ele teve uma ejaculação e a mulher nem houve a penetração e a mulher também não teve a conclusão da relação. Então, tem que ser muito bem trabalhado isso, tem que ser muito bem encarado, com calma, com tranquilidade, para poder a gente reverter esse quadro. A Janaína, ela está aqui conosco, ela mora no bairro Santo Antônio, nos parabeniza pelo assunto, que muitas vezes não é discutido e fica faltando informações, até mesmo para o homem que não quer ir para o médico. As informações, às vezes, é que a gente tem, mas às vezes o médico, o paciente se recusa a ir ao médico e contar o que está acontecendo, né? Perfeito. Esse aqui era o grande detalhe. Então, muitos relacionamentos, eles sucumbiram por conta desse tabu que o homem tinha de ir procurar, também não permitia que a parceira fosse conversar com a sua ginecologista ou com um clínico conhecido, né? Ou com um urologista conhecido para tentar reverter a situação, e muitos relacionamentos sucumbiram por conta disso. Pra você ter uma ideia, Zéza e nossos telespectadores, em torno de 20 a 30% dos homens podem transcorrer com a ejaculação rápida ou precoce. E isso é uma estatística muito importante. Eu acho alta, né? Muito importante, isso é alto. Então, você vê a quantidade de casais que podem estar nesse momento sofrendo com esse quadro, essa ejaculação rápida, que pode ser muito melhorada, praticamente totalmente irreversível, e o paciente, o homem e o casal terem sua vida sexual totalmente normal.